esta linda obra, que a nossa irmã Denise possa receber toda a sabedoria necessária para tocar o coração de cada um de nós, dentro do que cada um precisa escutar no dia de hoje. Que assim seja. Vamos pedir aos trabalhadores que recolham os livretos de cânticos. Alguém entrou no site do Paz e Bem para ver o tema da palestra de hoje? Vocês sabem qual é o tema? O Jânio colocou uma passagem lá do Evangelho de João. E para meditar um pouco sobre essa passagem, que eu não vou ler para a gente não perder mais tempo, a gente vai ter a nossa grande amiga Denise Dudu, que vai falar um pouco sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, inspirado no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de vocês e honrar esse espaço aqui hoje. Suplicando a Deus em primeiro lugar e a espiritualidade superior que ampara os trabalhos dessa casa e me ajude a compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz sobre esse tema. O tema é Meu Reino Não É Deste Mundo. E quando eu li a passagem evangélica, eu comecei, vamos ver, pelo começo, né? Fazendo as primeiras ideações do que queria Jesus dizer com isso. Então, se ele disse, meu reino não é deste mundo, é de algum outro mundo, né? E eu comecei a me perguntar, ele está falando do mundo espiritual? O que vocês acham? Eu usei dos recursos que nos são dados pela doutrina espírita e comecei a lembrar das narrativas das regiões umbralinas, narradas no livro Nosso Lar, Memórias do Suicida. O André Luiz também fala da formação de algumas cidades nessas regiões mais perturbadoras e de entidades que orientam e que se organizam nessas cidades. Então eu disse, não parece ser esse o mundo em que Jesus reina. A gente sabe disso, mesmo as pessoas que não acompanham a fé espírita, mas são espiritualistas, e a gente vê reflexos disso em vários filmes, aquele bem antigão, Ghost, aquele Sexto Sentido, dessas regiões também. E aí eu continuei a minha indagação. Em oposição ao mundo espiritual, eu conheço o mundo material, mas esse aí realmente é que não parece mesmo. Afinal de contas, Jesus, para dizer meu reino não é deste mundo, estava conversando com Pilatos. E o mundo de Pilatos não é assim tão diferente do nosso. Talvez nós estejamos menos brutos, mais avançados tecnologicamente, mas não tem tanta diferença assim. Então também eu achei que não seria o mundo material. Mas continuei a pesquisa. Mas será? E aí a literatura espírita fala que perispírito é matéria, que pensamento é matéria. Kardec nos fala
de, vamos dizer assim, uma trilogia cósmica, Deus, Espírito e Matéria. E aí eu fui pensando, será que aquelas pessoas que conseguiram seguir o ensinamento do Cristo, mesmo encarnadas, não viveram neste mundo que ele está falando? E aí já não me pareceu tão distante o mundo material desse mundo onde Jesus reina. A verdade é que o mundo espiritual e o mundo material coexistem. Mas será que tem um terceiro mundo que coexiste a eles? Me pareceu que sim. E esse mundo é o mundo psíquico, né? Eu estou falando aqui uma palavra que não está na literatura espírita. Se fala, através das palavras de Jesus, que o reino dele está nos nossos corações, está no nosso íntimo, e a gente pode traduzir isso como essa linguagem de que está no mundo psíquico, que também permeia esses outros mundos espiritual e material. E aí eu perguntei, será que só se circunscreve à Terra esse reinado aí? E eu achei no livro A Caminho da Luz, Emmanuel dizendo que Jesus é o governador do orbe terrestre. Então tá. Ele atualizou a linguagem, não é mais rei, é um governador que está a serviço do detentor efetivo do poder, que é Deus. Mas Emmanuel diz a gente o que a gente precisa saber. Uma das tarefas do Cristo certamente é o nosso planeta. Se ele tem outras, talvez não seja relevante saber. E aí, eu pensei que essa governança do Cristo, então, ela permeia o nosso plano material, o nosso plano espiritual e muitas vezes o nosso plano psíquico. Só que para que haja um governo real e único, a gente precisa de um povo. Esse povo que foi colocado Jesus como tutor somos nós, a humanidade terrestre. E o território é esse território que eu falei, multidimensional. Só que, para que nós nos sintamos realmente neste mundo do Cristo, é preciso que haja uma coesão, uma adesão nossa, voluntária, a essa governança. E é essa adesão voluntária que Deus e o Cristo, como seu executor, espera de nós. Espera de nós no maior respeito do nosso livre-arbítrio. Espera de nós que seja feita essa construção desse reino, nesse mundo psíquico, através do tempo. E ele espera pacientemente, porque Jesus coordena, inclusive, a formação do planeta. E ele dá a nós as múltiplas experiências para que nós construamos esse reino. Eu achei tão interessante porque antes de eu vir aqui dar a palestra, eu fui lá para dentro para o estudo. E nada é programado porque a sequência do estudo depende do que foi conseguido estudar na semana anterior, enfim. E os assuntos se permeiam, porque esse mundo do Cristo, esse reinado do Cristo, tem tudo a ver com a felicidade que se estava analisando lá no grupo de estudo, a partir da questão 922 do Livro dos Espíritos. E a Marusca, que coordena lá, disse assim, você vai falar alguma coisa? Eu estava quase dizendo, não, eu vou só fechar o livro e ir embora para casa, vou botar o pessoal lá do estudo para vir falar aqui. Né? Então, a gente sabendo dessa questão aí, desse reino, que é nesse reino que a gente realmente vai ser feliz. É quando a gente construir o reino, mas que a gente, à medida que constrói, a gente saboreia. Como você, quando você conquista as pequenas coisas da sua vida, o primeiro colégio,
a primeira namorada ou namorado, né? Você vai conquistando, você vai saboreando essa felicidade. Nesse reino íntimo há a mesma coisa. Nós vamos construindo devagar e vamos saboreando dele, juntamente com o Cristo, né? E sabendo desses 3 mundos e tal, eu disse, agora eu acho que dá para eu ler e entender, né, a passagem evangélica, né? E aí eu lembrei das lições lá do Haroldo, dizendo que a gente tem que ver sempre o contexto e tal. Aí eu vou procurar o contexto. Qual é o contexto dessa passagem? O contexto é assim. Todo mundo conhece essa história, eu vou só resumir. Os judeus viam em Jesus, viam no movimento dos cristãos, né, uma insurreição que queria na cabeça deles tomar o poder. Né, porque dizia que Jesus era o Messias era para eles religiosamente esperado, como Salvador, a pessoa sublime, um rei, enfim. E eles não queriam perder o poder, né? Então os judeus armaram para pegar Jesus e levar a autoridade romana da localidade, que era Pilatos, para que Pilatos o julgasse e condenasse, porque era Páscoa. E na Páscoa eles não podiam matar ninguém, porque senão eles se tornavam impuros, que tinha que matar os romanos. Eles não iam poder comer a Páscoa. E ao mesmo tempo, como a figura do Messias é incompatível com a morte mais infame existente naquela época, se você, na cabeça deles, aplicasse ao suposto Messias a morte mais infame, que era a crucificação, a crença de que ele era o Messias estaria esvaziada, pensavam eles. Então, levaram a Pilatos. Pilatos é uma figura parecida com a gente, viu? Porque a primeira coisa que ele faz é dizer, como é que eu vou me livrar desse problema, né? E diz, ele é de onde? Assim como quem não quer nada, né? Diz, se ele é Galileu. Se ele é Galileu, aí a história é outra. Há aqui um conflito de competência. Galileia é administrada por Herodes, manda para ele. E Herodes recebe Jesus, humilha Jesus e devolve a Pilatos. E é nesse contexto de coisas que há um diálogo entre Pilatos e o Cristo. E aí eu vou atualizar um pouco a linguagem do diálogo, né? Que Pilatos chega para Jesus e diz assim, você é rei dos judeus? E hoje eu entendo que ele está perguntando, você é um rei material de um povinho aí chamado judeu? E o Cristo, muito sabiamente, como em todas as passagens dele, não responde só a Pilatos. Ele responde para a gente, para a humanidade inteira, em todos os tempos. Ele pergunta a Pilatos se Pilatos falava que era rei, que Jesus era rei por ele mesmo, ou se ele apenas repetia o que lhe disseram. E aí eu fiquei pensando o que é que ele estava perguntando, porque ele está perguntando para mim. E eu cheguei à conclusão que ele estava perguntando a Pilatos e a mim, você dorme no seu interior? Você apenas ecoa o que lhe dizem, ou você realmente iniciou um processo de iluminação e de contato com a verdade? Com essa pergunta, Jesus está dizendo para a gente que tem esse reino, que ele está bruto na gente, está mostrando para a gente com essa pergunta. Está dizendo para a gente que o destino da gente é a iluminação, é a construção desse reino, é a felicidade. Mas está dizendo também que é preciso que construamos esses caminhos. Cada um tem que fazer a sua parte, por si mesmo. E que não adianta ecoar o dos outros, nem viver dos castelos dos outros.
é preciso em nós dedicação, trabalho e ação. Tá, mas isso aí, ok. Falar é muito fácil, na hora de fazer que é difícil, né? Como é que eu vou fazer isso? A gente tem os dois recursos, o tempo e as experiências, que é exatamente a nossa encarnação, né? Que a gente vive hoje e agora. Eu podia dizer que essa é verdadeiramente a missão das nossas vidas. A gente não tem que estar achando que eu nasci para ser e acontecer e eu vou construir. Pode circunstancialmente acontecer isso na sua vida, ser um propósito seu, ser um talento seu para desenvolver coisas, melhorar a vida das pessoas, ter invenções, mas essa não é a verdadeira missão da sua encarnação. Ok, tudo bem, eu tenho que viver. Mas viver como? Dando o melhor de mim, com o que se tem. Esse com o que se tem leva uma carga que a gente conversou bastante ali atrás, sobre resignação ativa. Só que Pilatos não entendeu nada. Como a gente muitas vezes até entende mentalmente, mas não entende emocionalmente. Na medida em que a gente vai vivendo as dificuldades da vida, a gente falha mesmo. É natural, porque é esse processo de erro e acerto, de tentativa e acerto, que na verdade vai nos engrandecendo. Aí Pilatos diz assim: eu sou lá judeu? O que ele está dizendo? Eu vivo separado de você. Eu tenho meu orgulho, eu sou romano. Né? Nós, né? Emmanuel descreve no livro chamado Da Esperança, acho que é na Construção do Futuro, o título, ele descreve o que seria, o que ele chama de coração verde, com névoas interiores. Esses somos nós. Eu lembrei imediatamente, quando eu li isso, da série de TV que eu vejo com a minha filha, que é em português, Era Uma Vez, que é como se fosse uma maldição aos contos de fada, em que os personagens são forçados a viver na modernidade. De vez em quando tem um lá que mete a mão no peito do outro, tira o coração e fica olhando pro coração, né? Aí quando eu ouvi essa frase, eu disse: pronto, meu coração tá desse jeito, todo cheio de névoa, né? Que na trama lá se desenvolve e algumas pessoas conseguem limpar o próprio coração, a depender. É bem interessante, né? A linguagem figurada, mas os conceitos acabam passando até para as nossas crianças por essa forma, né? Então, o que Pilatos disse a Jesus é isso. Eu sou lá judeu? Me disseram isso, né? Eu estou só repetindo, eu estou só ecoando, eu estou só falando para você o que me disseram, né? A maioria de nós, às vezes até se acha desperto, mas na verdade não está só ecoando. Às vezes a gente está num movimento, inclusive religioso, às vezes até caridoso, mas continua dormindo e está só ecoando. E para quem acha que eu estou falando alguma besteira, eu sugiro ler o livro Voltei. Voltei é um livro de um espírita famoso, um espírito que foi espírita na encarnação. Nós, hoje espíritas, nos beneficiamos muito das ações e do dinamismo desse espírito quando encarnado. Eu acho que ele fundou a FEB, se não me engano, né? Ele tem um histórico, era um homem dinâmico e impulsionou muitas coisas. E ele disse que quando chegou no plano de lá, ele olhou algumas pessoas muito mais iluminadas que ele e julgou assim: mas aquela pessoa, eu fiz tanta coisa. Por que eu não consegui essa luz? Porque ele viveu ainda, de alguma forma, ecoando. A construção externa é importante, né? Nós somos gratas a esse espírito,
pelo que ele fez e por nos beneficiar hoje ainda, inclusive por trazer mediunicamente a sua história do outro lado, porque nos inspira como pessoas a ser melhores também. Mas na verdade ele não fez esse trabalho interior, não abriu caminho interior, né? Ou se abriu menos do que poderia dar, porque ele sentiu que estava aquém daquilo que ele poderia ter conquistado, né? Então, leiam, quem puder, o livro Voltei. É bem fininho, não é grosso não, né? Com essa réplica do Pilatos, o que Jesus poderia dizer para ele? Quando ele provou que o coração dele era um coração verde, enevoado, ele disse que o reino dele não era desse mundo. O reino dele, o reinado dele ainda não pairava no coração de Pilatos, como a gente às vezes também não sente quando a gente toma algumas atitudes, que o reino do Cristo, o reino de Deus, vive em nós. Então, mais do que tão importante como saber disso, é saber que quando Cristo disse que o meu reino não é desse mundo, ele não, de maneira nenhuma, invalidou a existência do mundo material. Então, isso significa que nós, particularmente, não podemos viver a vida pensando lá de lá. Lá dentro, alguma pessoa chegou e disse assim, a gente recebe, o pessoal diz assim, vive um casamento dificílimo, mas diz, eu vou suportar essa pessoa, porque eu não quero voltar na próxima encarnação casada com ela. Né? A gente escuta isso. Então, a gente não pode viver a nossa vida hoje e agora pensando na outra dimensão, porque essa dimensão aqui que a gente está tem um propósito verdadeiro, um propósito divino, um propósito educativo e pedagógico dos nossos corações. A gente tem que viver o aqui e agora, pelo aqui e pelo agora. A gente escuta também pessoas mais céticas dizer assim, eu não vou lá me preocupar em fazer nada, se você está dizendo que a vida espiritual é a vida verdadeira, eu vou fazer o que eu quiser, já que a outra é a verdadeira, quando eu chegar lá eu vou ver qual é, né? Ou aqueles que fogem realmente da vida e entram em processos depressivos, às vezes até o extremo do suicídio. Então Jesus não invalidou a encarnação, não invalidou de maneira nenhuma este mundo, a necessidade deste mundo, a importância deste mundo. A gente não pode pensar dessas outras formas, porque no mínimo a gente vai passar para a dimensão do lado de lá, mais perturbada, né? Não, no umbral que os espíritas descrevem, né? Então nós precisamos efetivamente aproveitar as circunstâncias, agradecendo estar aqui, porque a literatura espírita nos fala que tem mais que o dobro ou o triplo de seres desencarnados na psicosfera terrestre. Muitos deles que queriam estar na nossa situação. E nós conseguimos de presente um planejamento, nós conseguimos de presente essa vida, nós estamos aqui vivos. Tivemos o sim do nosso pai, da nossa mãe, né? Tivemos muitos sims, muitos nãos também, é verdade, mas tivemos muitos sims. E se a gente olhar para o que a gente recebeu, isso normalmente nos dá força para enfrentar as dificuldades. Outra coisa que é importante nessa fala de Jesus é que além dele não excluir a sua governança e a importância do plano material, ele não exclui a própria governança desse plano. Ele continua firme e forte do lado de lá, dirigindo, planejando, reformulando. E a gente recebe algumas notícias dessas, como no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que há a descrição da escolha de determinados espíritos para conduzir os destinos
do Brasil logo no começo, né, até a República. Nós escutamos do próprio Caminho da Luz, o recebimento pelo Cristo dos capelinos. Nós escutamos do movimento espiritualista a vinda dos pleidianos. Para quem não sabe, as Pleiades são uma constelação e que teriam espíritos, como é possível em todas as estrelas, tem orbes e tem planetas e tem espíritos ali, Deus não ia criar nada sem um propósito. E esses espíritos, as correntes espirituais, eu venho falando dos pleidianos, alguns deles estão vindo reencarnar aqui para nos ajudar no momento de transição. Então, o Cristo não excluiu a sua governança sobre a Terra. Também não excluiu a governança divina de nenhum de nós. À medida em que nós temos o livre-arbítrio, nós temos as oportunidades que nos são dadas, mas essas coisas não são isentas do cuidado e do amor e da misericórdia divina. Com os nossos filhos, nós damos algumas liberdades à medida que eles crescem. O Pai para conosco é da mesma forma. O nosso arbítrio, o nosso livre-arbítrio é circunscrito a uma gleba de terra, a um determinado ponto de influência que você pode ter. Vamos dizer assim, os talentos que você recebe, e isso lhe dá uma amplitude para agir em tal ou qual lugar. Nós temos esse cuidado. E temos um cuidado muito grande também que nos é dado na hora do planejamento reencarnatório. Tem uns livros do André Luiz que falam muito sobre esse planejamento e que há uma discussão. Às vezes a pessoa diz, eu acho que cabe essa prova e a espiritualidade superior. Eu disse, não, meu amigo, essa não dá para você. Vamos mudar, faz outra proposta, né? E aí vai construindo um planejamento para a nossa reencarnação. Num canal chamado, acho que Amigos da Luz, tem até um videozinho muito engraçado que é o pai e a filha dizendo que quer reencarnar e que queria ser bonita. E eles, não, bonita não dá, eu quero cantar, não, cantar não dá, não sei o que. E aí a história se desenrola de uma forma cômica, mas é mais ou menos isso que realmente acontece, né? A verdade é que não há uma imposição, não há uma tomada de território para o reino de Deus, esse território íntimo. Há uma espera de um tempo, de uma conquista que é nossa e que o Pai do Céu espera pacientemente e amorosamente que nós demos o nosso sim. E a gente pode entender isso como quem diz, agora lascou, porque se depende de mim, eu posso me dar muito mal. Mas também a gente pode pensar, olha, se depende mais de mim nesse momento, nessa construção aí, eu sou desbravador de mim mesmo. Eu sou o bandeirante que vou abrir essa trilha. Eu vou carregar essa conquista, né? Que é futura e certa. É um destino, é uma herança, a felicidade, né? Leva tempo, leva experiência. O tempo eu já falei, é o agora. Mas como? Na prática, né? O Pai bem fala muito da prática. Eu acho que a primeira coisa é a gente parar de olhar para o outro e olhar para a gente, né? Aquela questão do conhece-te a ti mesmo, né? Olhar para você, olhar para a sua situação, para as suas condições, identificar, catalogar mesmo, reconhecer a si mesmo e a todas essas circunstâncias. Aí, depois que você catalogou um monte, você vai olhar e vai dizer assim, agora eu quero ver o que disso aqui é uma imagem idealizada que eu tenho de mim. Eu acho que eu sou isso, acho que eu sou aquilo, né? Aquela imagem que a gente quer que os outros pensem da gente. Essa aí você joga no lixo, faz outra lista, a verdadeira. Por que é que eu respondi assim para minha mãe? Por que é que eu olhei de cara feia para não sei quem? Olhe para essa, para você ver onde está a sua sombra, onde está a névoa do seu coração e pesquise dentro de você o real significado daquilo. Comece se observando. Nem sempre no primeiro momento que a gente identificar uma situação dessa, a gente vai conseguir chegar a uma conclusão. Mas o outro dia sempre virá uma nova experiência, uma nova oportunidade
que vai ser dada para a gente, né? Depois que você fizer essa lista, você vai olhar e vai dizer assim, agora eu vou aceitar. Eu vou aceitar, aceita que dói menos, aceita logo. Eu sou assim, é verdade, eu sou assim. Agora você vai olhar para outra lista, a do que lhe foi dado mesmo. Vai aceitar todas as coisas que lhe foi dada e vai olhar para ela e dizer assim, isso aqui é o necessário, é o que eu preciso para mudar essa outra aqui. Eu preciso disso aqui que eu já recebi. Mesmo que em algum momento você não se sinta em condições de mudar exatamente hoje, agora, mas se você olhar para essa lista aqui e começar um exercício de gratidão, eu não vou conseguir, porque eu recebi isso, eu vou receber isso, eu não consegui hoje, mas eu vou conseguir. E essa tentativa, esse erro, a gente se levanta e no outro dia vem o outro dia e mais outro dia e uma hora a gente diz assim, você não me pega mais não vou falar assim para minha mãe, mas não vou falar, não vou virar o rosto, eu vou escutar porque talvez o que essa pessoa me diga seja exatamente o que eu preciso ouvir, né? Então é assim que o processo educativo ele se instala na gente. E é importante a gente não lamentar, não arrumar culpados. A culpa não é da sua mãe, a culpa não é do seu pai, mesmo que ele tenha causado um trauma em você, mesmo que a culpa não é do criminoso que lhe assaltou, nem daquele que de repente violou você. A culpa não é do seu chefe, que é um saco, não é do seu irmão. Quando você não achar culpado, não culpe os espíritos, eu estou obsediado. Não culpe os espíritos. E, sobretudo, não culpe você. Não adianta ficar na culpa, na vitimização. Não adianta. Não adianta lamentar, porque ela vai lhe paralisar. Ela vai lhe deixar ali, naquele murmúrio, naquela lamentação. Agradeça. Faça o exercício de gratidão. Gratidão pelas coisas boas, pelas experiências ruins. Às vezes as ruins, quando dá uns 5, 6 anos depois que a gente passa, a gente olha para trás e diz, na verdade ela não era tão ruim assim, né? Me ajudou a entender isso, aquilo outro, né? E persista. Persista o tempo que você tiver para estar encarnado. Persista diariamente. Caiu? Não tem nada não, para, não lamenta. Caí, não, na próxima vez eu vou ficar mais atento. Eu vou acertar. Isso é o que Joana de Anjos chama de resignação dinâmica. Ela dá essa dinâmica ali dentro. O Edilberto falou que era ativa, entre a resignação passiva e ativa, em vez de você ficar, a vida é assim mesmo, a tristeza, eu esperar minha morte e tal. Não, a resignação dinâmica, reconhecimento, né? Observação, aceitação, gratidão e ação com os mecanismos que você tem. Isso tudo desenvolve em nós o amor a nós mesmos, por tabela o amor ao outro. E essas duas molas, o amor a si, o amor ao outro, é quase um trator para abrir dentro dos nossos corações as estradas desse novo mundo e desse reinado. Eu vou terminar aqui com uma analogia que eu vi ser feita e que eu achei que tinha tudo a ver com essa questão da resignação dinâmica. A analogia é a seguinte: nós vivemos uma orquestra onde o regente é o Cristo. A partitura é o Evangelho. Os instrumentos são os talentos e todas as circunstâncias da nossa vida. E os músicos somos nós. Não fique lá com seu triângulo, você só tem o talento do triângulo, olhando para o piano alheio, dizendo, o piano aqui é bom, meu Deus, o piano tem solo, né? O piano é maravilhoso. Ou então, olha lá o cabelo daquela outra, que coisa linda, eu não tenho um cabelo daquele, tenho que tratar meu cabelo. Imagina, na hora que o triângulo tiver que tocar, nós estamos distraídos, olhando o instrumento alheio, as circunstâncias alheias, o talento alheio, a outra pessoa,
Não olho para nada por regente, nem para partitura. Essa música não vai ser harmônica. É preciso afinar o instrumento. Tem uma música que diz isso, né? É preciso que nós olhemos os nossos talentos, o nosso diapasão, afinemos o nosso instrumento, cuidemos dele, agradeçamos por tê-lo, nos concentremos no regente e na partitura. Aí sim, quando a gente estiver nesse círculo diariamente, a gente vai conquistar esse reinado divino, esse reinado que Cristo falou. Muita paz para você. Nós já estamos chegando ao horário final da nossa reunião. Hoje não teremos tempo para perguntas, mas eu gostaria de falar para vocês de um trabalho que o Paz e Bem faz, que depende diretamente da colaboração de vocês. O Paz e Bem faz um trabalho assistencial junto a outras casas espíritas. Atualmente nós ajudamos 6 casas espíritas na sua manutenção, como todos os usados, usáveis que vocês trazem ao Paz e Bem e deixam aqui ao lado são direcionados para essas casas espíritas e através de bazar, de festas, de bingos, isso vai gerando renda e vai ajudando no trabalho dessas casas espíritas. Assim como os usados usáveis, as notas fiscais acima de R$15 que vocês trazem também ajudam nesse trabalho. Então nós gostaríamos de agradecer a ajuda de vocês e pedir que continuem ajudando, continuem vendo em casa o que você tem que não está mais usando, abra o guarda-roupa, aproveite o começo do ano, está comprando roupa nova para o carnaval, então vê se tira alguma coisa para doar, para ajudar aqueles que estão precisando. Ok? Vou passar a palavra para o nosso amigo Tom. Boa noite, gente. Boa noite. Foi fraco para mim. Boa noite, gente. Boa noite. A Dedê falou aqui dessa música, e o maestro Adelciana vai começar aqui um pouquinho, né? Viver, você sabe qual é? Tem no nosso folhetinho de músicas. Viver. Pode cantar, gente. Viver é afinar o instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro. Bora com nós agora? A toda hora, a todo momento, de fora pra dentro. Aí tá bom, né? O avançado da hora, né? Mas, gente, a minha parte agora é a parte do exercício prático, né, da vivência, né? Como a André falou, não passando, aqui a gente instiga muito a gente sair da teoria e ir para a prática. A gente arranja tanto atrativo para fugir da luz, a gente arranja tanto entretenimento que nos afasta do centro. E essa mensagem da ADD vai nos inspirar ao exercício prático dessa semana. Primeiro, identifiquemos onde é que a gente está na nossa vida hoje, focando mais a nossa atenção. Às vezes, pode ser que tenha alguém aqui que esteja focando muito no trabalho, gastando muito tempo no trabalho. Alguém pode estar muito ocupado e meio com dinheiro, com as contas, né? Alguém pode estar muito envolvido, dedicando muito tempo, às vezes com alguém que está com câncer na família ou está hospitalizado. Alguém pode estar dedicando muito tempo ao luto de alguém que partiu, por alguém que partiu que ama muito. A questão é que quando a gente reencarna, a gente vem com um propósito: a gente resgatar a nós próprios de que somos um espírito imortal e que a gente veio para reacender a luz que nós somos. Aí, ao invés da gente aproveitar esses contextos que falei para a gente ativar a luz, a gente se envolve tanto nesses outros contextos e esquece de
do mais importante, do mais essencial, que é a gente se iluminar. Se hoje a gente está passando por um problema de saúde, é hora da gente rezar mais, meditar, se nutrir espiritualmente, que a gente vai encontrar forças e equilíbrio para lidar com a doença. Se o desafio é financeiro, não vai ser se desesperando, a gente vai arranjar mais problema no desespero. O chamado é se espiritualizar nesse momento, rezar mais, meditar mais, para ter o discernimento, para encontrar a melhor conduta para lidar com a dificuldade financeira, para poder ouvir os espíritos amigos a nos ajudar a encontrar as saídas. Se tem alguém que neste momento, alguém querido nosso, que está hospitalizado, ao invés da gente ficar, meu Deus, salva a pessoa, meu Deus, salva a pessoa, salva. Medita. Busca no teu equilíbrio a fé que Jesus diz para os seus discípulos na barca. Homens de pouca fé, até quando haverei de estar convosco? O chamado é da gente buscar o equilíbrio e viver o que tiver de viver. Se a pessoa vai continuar encarnada, vai ter cura, vai desencarnar, quem é que sabe? O que sabemos é que precisamos ter equilíbrio. Que precisamos orar mais, meditar mais, sentir o lado espiritual que nos chama em qualquer que seja a circunstância. Porque nesse plano, prazer e dor, alegria e tristeza, leveza e a dureza da vida fazem parte. Se a gente não aceitar isso, continuaremos imaturos. Conquistar o reino dos céus, assumir o Cristo como nosso Rei, verdadeiro Rei, e nós nos deliciarmos com o reinado dele, é a gente espiritualizar todas as situações. Se você foi deixado, traído, se você perdeu o emprego, se você está nesse momento vivendo uma grande crise existencial, dê uma olhada no aspecto espiritual. Atenda o chamado. De verdade. Não é uma entrega religiosa, é uma entrega espiritual. Você pode fazer parte de religião nenhuma, mas você pode aproveitar o momento para se espiritualizar. Como? Faça escolhas que lhe espiritualizem. Faça escolhas que lhe deixem mais leve. Desapegue. Abandone os vícios, qualquer que seja ele. Procure ter relações mais verdadeiras. Dedique-se a isso. Dia após dia, como a Dedê falou, caindo, levanta, a gente reencarna para isso. Então a proposta prática da semana, primeiro, identifica aonde você está botando o seu coração. Depois de analisar, para e pensa, como eu posso espiritualizar esse momento que está me chamando para fazer uma escolha. Vocês lembram daquele filme da pílula verde, azul e branca? Matrix 1. Tem um momento na vida que você faz uma escolha. Só que não precisa ser momentos capitais, não. Pode ser assim, eu vou comer uma gordura, eu vou comer algo mais saudável. Às vezes gordura é saudável também, né? Então, eu vou comer isso ou aquilo. Eu vou manter meu pensamento negativo em relação a algo positivo. Então, faça a escolha. Nós temos de quinta hoje até a próxima quinta para fazer uma escolha pelo reino de Deus, que não é deste mundo. É físico, é espiritual, é psicológico, é emocional. Fui claro, gente? Escolha dia a dia. Não durma sem fazer uma revisão diária. Fiz boas escolhas hoje? No outro dia pela manhã acorda, puxa, ontem eu caí, mas hoje eu vou fazer diferente. Que a gente possa viver uma semana mais iluminada, onde a gente seja agente de mudança, de tal forma que quem estiver do nosso lado vai sentir que tem alguém espiritualizando a nossa vida. Vamos fazer a nossa prece? Então, alinha a coluna, senta na cadeira de forma tranquila e serena. Nós vamos diminuir a luminosidade do ambiente. Respira lenta e profundamente algumas vezes.
escute o solo do acordeon. E nos deixemos levar pelas palavras da Fete, que vai proferir a prece. Se dedique de coração. Traga o foco para cá mais intensamente. Permita-se na sua inteireza espargir a sua luz neste momento, se encontrando com a luz desses espíritos amigos. Jesus amigo, sabemos que em muitos momentos dessa jornada podemos nos sentir cansados, desmotivados, às vezes sem esperança. Mas nesse instante nós queremos pedir a tua mão amiga, a tua presença nos nossos corações, para que possamos construir esse reino dentro de cada um de nós. Queremos te pedir nesse instante, para que em teu nome correntes de bênçãos, correntes de luz possam penetrar a partir do nosso chakra coronário, acima da nossa cabeça, vitalizando o nosso corpo físico, trazendo mais vigor, mais força, mais saúde, vitalizando nossos sistemas emocionais, renovando crenças, atitudes, sentimentos. Que essa mesma corrente de luz em teu nome possa limpar os nossos pensamentos, as nossas distorções, os nossos julgamentos, para que possamos nos aproximar, que a luz já está em nós, ela está dentro de cada um de nós, ela está dentro dos nossos familiares mais amados, nossos entes queridos, como também está dentro dos nossos inimigos, daqueles que nós ainda temos como malfeitores, como párias. Todos eles se encontram ligados a ti pelos laços imutáveis do amor, e que o tempo, na medida que vivamos nossas experiências, vai descortinando o que já está, o que já é. Abençoa essa cidade como um todo, acalma a violência, a reação, a animosidade. Abençoa esse país como um todo, esse coração da América do Sul, essa pátria do Evangelho. Queremos pedir as tuas bênçãos junto com todos esses irmãos aqui presentes, em teu nome, para abençoar todo esse planeta e para que possamos cooperar com o pensamento, com o sentimento e com as nossas ações para a renovação, para a transição e para que o teu reino se faça no coração de cada um de nós. Que assim seja. Não se levante de imediato. Observe como está se sentindo. Respire profundamente algumas vezes. Vamos todos agora seguir a nossa semana em busca da paz, construindo o bem. Boa noite a todos.